contigo vou caminhar. Pra te adorar, Senhor, te dar o meu louvor. Quero me mostrar ao me derramar aos teus pés, Senhor. Aos
Todo-Poderoso de Israel. Pai, no nome de Jesus, apresentamos a adoração, o louvor, a gratidão, Senhor, por estarmos aqui glorificando, adorando o Teu santo nome. Pai, receba neste momento a nossa gratidão, nosso coração, Pai, louvando, agradecidos ao Senhor por tudo, ó Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado, Senhor, por estar no meio dos louvores, a qual a palavra diz que o Senhor habita no meio dos louvores. Está conosco, Pai, derramando a Tua presença, a Tua unção. Receba, Pai amado e querido Deus, em nome de Jesus, o nosso louvor e a nossa adoração. Assim pedimos e agradecemos. Amém. Irmãos, Romanos 10. Saúde aos irmãos, a paz do Senhor que estão nos acompanhando. Amém. Deus abençoe. Obrigado por estar conosco. Aqueles que estão agora, os que ainda irão assistir, né? Estamos ao vivo agora. Ao vivo, direto da Igreja Missionária Cristo Salva. Hoje aqui na Dias 511, Avenida Itajubá, Minas Gerais, Brasil. Amém, gente? Romanos 10. Vamos falar algo que já foi ministrado hoje, hein, gente? Olha só, foi ministrado fora da live. Pelo nosso irmão Diácono Valdir. Foi falado sobre a lei, né? Vamos comigo no 1, partido 1. Romanos 10, 1. Irmãos, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel, é para a sua salvação. Acento meu aqui. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha só. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? Pai, nós estamos diante da Tua palavra, mais uma vez, em Romanos 10. Queremos pedir ao Espírito Santo do Senhor, Pai, que entra agora, Senhor, trazendo a palavra revelada, trazendo a palavra com simplicidade, para que todos possam entender a interpretação correta, Senhor, da verdade da Tua palavra, e que possamos aprender um pouquinho mais. Comece por mim, Senhor, eu preciso tanto de aprender, preciso entender mais, compreender. E assim, Pai, que a igreja do Senhor possa receber esta mensagem com entendimento para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Esse E aí é E ou é? Hã? É. Sabe por quê? Porque não dá interpretação. Vamos lá de novo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Não pode ser E, porque E não vai dar sentido à frase. Está vendo que nós temos alguns problemas de interpretação, de digitação da
da palavra de Deus, porque tem várias traduções, né? Na verdade, várias traduções. A minha está dizendo de alguém mais? Aí outras é e, mas só que acompanha comigo, não vai fazer sentido para a sua salvação. Então, não dá sentido a frase. Vai dar sentido a frase por quê? Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus, ou seja, o meu desejo, a minha oração a Deus é pela salvação de Israel. Não tem como falar pela salvação de Israel, não faz sentido a frase. Por isso, quando ele falou ali, eu fiquei meio que rapidinho, eu pensei, mas não vai fazer sentido. Por quê? Paulo está dizendo, né? É isso? Ou não é? Sim ou não? Paulo está dizendo o seguinte, que a oração dele, né, a Deus, o desejo do coração dele é para a salvação de Israel. É para a salvação de Israel. Por quê? Irmãos, aqui o contexto, aqui toda essa história aqui, né, de Romanos 10, vai falar que os judeus, o povo de Deus, né, aqui Israel, eles seguiam a lei, simplesmente a lei, como foi ministrado já hoje aqui, né, que houve uma cura num sábado, e Jesus foi repreendido, todo mundo partiu para cima dele, ele não podia curar uma pessoa no sábado, então era a lei, né, então e aqui Paulo começa dizendo que a oração dele, né, o desejo do coração dele, é que Israel se converta, né, para a salvação de Israel. Ou seja, para que aqueles judeus, né, que não acreditavam em Jesus, eles se convertessem para a salvação. Né? Então é isso que essa frase dá sentido. Não teria sentido se fosse para a sua salvação. Então a oração dele era essa, né? Que o povo, que os judeus, assim como Paulo também era judeu, só que ele converteu ao cristianismo. Muitos judeus se converteram ao cristianismo, muitos, mas a outra parte não, e muitos estão esperando a vinda de Jesus. Tem coisas que eu quero falar aqui, irmão, mas eu não posso falar sobre algo que aconteceu agora recente, já foi ministrado também fora da live, a mesma coisa, que nós falamos sobre uma cegueira espiritual nos cultos anteriores, lembra? De João, qual que foi mesmo? 8:32, lembra? Então nós pregamos, aí aconteceu algo nesses dias, e se o povo entendesse o que está por vir, e o que significa isso, porque tem toda uma profecia se cumprindo, que já foi falada lá atrás, e alguns estão manifestando com coragem, estão postando, estão falando disso, mas vai ter uma grande guerra, uma grande batalha com um povo que é muito numeroso, muito numeroso. Eu, particularmente, orando comigo assim, com Deus, eu e Deus, e tenho dúvidas sobre algumas coisas, mas eu não posso falar aqui nem colocar em público, porque eu não tenho a total certeza disso. Mas que a profecia está se cumprindo, isso eu não tenho dúvida. E que essa carta de Paulo aqui aos Romanos, esse capítulo 10, seria praticamente uma mensagem para o que está acontecendo nesses dias, sobre a lei,
sobre a cegueira espiritual, sobre a falta de visão, sobre a falta de entendimento. O povo quer adorar a Deus, o povo quer mais sem entendimento. O povo quer seguir a Deus, o povo conhece talvez as Escrituras ou não, ou quem ensina deve conhecer, mas não segue, não ensina direito, ou não oculta, eu acho. E ele estava dizendo aqui que o bom desejo do coração dele e a oração a Deus era para a salvação deste povo. O povo que não tinha entendimento, o povo que não entendia a verdade. E se você falar alguma coisa, vem tudo para cima da gente. Tudo para cima. Mesmo que seja verdade, né? Mas tem pessoas que estão postando, estão falando. Não estão preocupados muito não, estão falando. Quando nós estudamos, irmãos, é muito importante. Eu demorei muito tempo para ter este entendimento e poder frear no momento certo, avançar no momento certo, falar algumas coisas, não falar outras. E aprendi na teologia a respeitar todas as doutrinas e religiões, a respeitar, a entender, mas não concordar. Concordar não. Isso é um direito de cada um. Mas respeitar sim, é necessário. Mesmo como um pequeno estudante, né? Eu sou aprendiz, né? Na verdade, um simples aprendiz, né? Teólogo, não me considero, mas não é, né? É teólogo, né? Título, né? Que para mim não tem nenhum assim, significado especial, somente a alegria de que Deus proporcionou, né? De ter um título, apenas isso, em Deus. Por poder ministrar a palavra com um pouquinho mais de entendimento, sabedoria, para poder ensinar, né? Então foi o que Deus proporcionou. Portanto, quando falar algo está com base bíblica em estudos, está falando com base não da boca para fora ou palavras ao vento, mas sim está com base nas Escrituras e aonde nós aprendemos com o estudo. Então, amados irmãos, Paulo dizia: olha, vocês querem adorar a Deus, vocês querem seguir a Deus, mas estão sem entendimento, não sabem, estão guiados pela lei, guiados pelo dogma, guiados pelo peso que o homem coloca sobre as nossos lombos. E o fim da lei é Cristo, simples assim. Quando se chega a conhecer Jesus, a lei já fica atrás. Lógico que não é anulada a lei, mas Jesus está acima da lei. Jesus, ele, como foi ministrado aqui, Jesus curou no sábado, mostrando para os judeus, mostrando para aquelas pessoas ali, doutores da lei, que ele estava acima da lei, que ele poderia curar, que ele poderia salvar, que ele poderia fazer um milagre ali, naquele dia. E todos se calaram, vai dizer a palavra, Lucas, né? Lucas 13, a partir do 16, foi isso, né? Foi ministrado sobre aquela mulher que estava há 18 anos encurvada, foi curada, não é isso? É por aí. Então foi feito isso no sábado, porque ele está acima da lei, né? O final da lei é Cristo, porque pela lei nós, ou aqueles que não conhecem Jesus, queria se justificar a si mesmo, fazendo o quê? Obras.
Vou fazer obras para ser salvo. Tem culturas, tem religiões que praticam isso e pensa que a salvação vem pelas obras. Está como a lei. Vou me auto-justificar, eu vou me tornar assim, eu vou estar fazendo isso, mas não é assim que se salva. O homem, ele sem a justificação de Jesus, ele é nada, é trapo de imundície. A palavra diz. Não é nada. Por ele só ele não pode se salvar. Vou me esforçar, vou fazer isso, vou fazer aquilo e outro. Não vai se salvar. Pela lei não se salva. Vou cumprir ali tudo, vou seguir tudo certinho, né? Como Jesus falou com aquele jovem rico, aquele homem que tinha muito dinheiro. Jesus testou ele: vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me. Mas ele não, ele estava firme na lei, porque ele cumpria todas as leis de Moisés, tudo ali que, né, os mandamentos, mas faltava um, que era se entregar realmente para Jesus. Bom mestre, né? Portanto, olha só, continuamos. Então a oração de Paulo seria o desejo do coração de Paulo para a salvação de Israel, a salvação do povo, amados irmãos, que seria nos dias de hoje, para sair de toda cegueira espiritual. Quantas pessoas boas, quantos familiares nossos que estão nessa cegueira, que estão idolatrando homens, que estão colocando homens acima de tudo. Não pode falar nada porque se revolta. Faz até inimizade. Não pode, né? Então, amados irmãos, o 2, porque lhes dou testemunho de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento. Olha só. Meu Deus, não posso falar muita coisa, né? Mas sacrifícios. Não posso, né, gente? Não posso. Eu queria falar um monte de coisa, mas não posso. Sacrifícios. Não é necessário fazer sacrifício. Se você fizer isso, você vai ganhar aquele outro. Coloca, às vezes, não estou falando só de uma denominação não, tá? Vai englobar tudo. Tem também do protestante que pressiona o povo. E Deus não aprova isso. Por quê? Pressiona o povo, existe uma maneira de arrecadar dinheiro, existe uma maneira de fazer a obra de prosperidade, que também Cristo está meio que de lado. Por quê? Porque Cristo, ele fez o sacrifício, que foi agora, né? Aí sexta, sábado, domingo que ressuscitou, que foi celebrado aí, ele já fez o sacrifício, que você não precisa fazer mais nada para você ser abençoado. Simplesmente buscar a Jesus, buscar a Deus, se entregar a Deus de todo o seu ser, todo o seu coração, toda a sua força, toda a sua alma. E as bênçãos de Deuteronômio 28 virão, né? Virão sobre a sua vida. Não precisa você fazer. Tem muito pastor, se ouvir eu falando, vai puxar minha orelha, porque vai tirar o sustento. A igreja de Cristo não vai passar necessidade, irmãos. Não vai, porque é Ele que mantém a igreja é dele. A igreja não é minha, eu não tenho que passar 500 mil envelopes aqui e obrigar o povo a encostar o povo na parede para dar dinheiro, não. Não precisa fazer isso. É um sistema, isso é um sistema, tá? Sistema de igrejas. Fica bravo comigo não, pastores. Só sair da lei e entrar na graça. Simplesmente isso. Aqui nunca se pressionou ninguém, irmãos. Eu saí do sistema, porque eu estava numa igreja muito grande de sistema. Eu saí de lá. Deus me colocou para pregar no deserto, irmãos. Mas faltou alguma coisa? Não, nunca faltou nada. Sempre Deus está abençoando. Então, a salvação, né, a oração de Paulo era para a salvação deste povo. O povo que está sem entendimento.
O povo que tem entendimento não vai seguir algo que está fora da verdade, da palavra de Deus. Portanto, irmãos, voltando aqui, deixa eu concentrar em outras coisas, porque Deus vai falando comigo assim, irmão, muita coisa. Aí, às vezes, fico meio até com medo de falar, mas vem muita coisa assim, ó. Eu estou pregando aqui, aí vem muita coisa para falar. É algo assim. Mas eu vou meio que... Por exemplo, teve coisa que eu quis fazer esses dias, Valdemir, e acabei não fazendo, porque Deus não permitiu. Não permitiu. Eu ia postar alguma coisa, mas acabei que não postei. E agora eu estou entendendo por quê. Estou entendendo. Mas estou buscando ainda mais, para entender mais. Uma grande profecia está se cumprindo, irmãos. Está se cumprindo, só isso que eu posso falar. De agora em diante vai piorar, vai piorando, porque o final está próximo. O final está próximo. E tem muito a ver com o que está acontecendo agora, tá? O que já foi ministrado hoje aqui e o que está acontecendo neste contexto, que eu não posso falar muito. Mas acho que todo mundo está entendendo, né? Quem está no Espírito está entendendo tudo que eu estou falando. Quem não está, não está entendendo nada. Não vai entender nada. Portanto, irmãos, o testemunho de que tem zelo de Deus, fala de Deus, acha que faz uma obra para Deus, acha que está fazendo tudo para Deus, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Justiça de Deus, irmãos, é reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. Aí você é justificado por Deus. Para que eu vou sair andando aqui, numa cidade que tem ali para frente ali? Para quê? Para me justificar? Para minha salvação? Eu vou lá porque se eu andar daqui lá eu vou ganhar algo. Totalmente contrário do que a palavra está dizendo. E por que o líder não ensina? Não pode fazer isso. Porque também está fora da palavra, fora da Bíblia. Fora da palavra. E para entender, se o Espírito Santo não tocar, não entende. Só com a unção de Deus mesmo. Portanto, não se sujeitava à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é justificado. Todo aquele que crê em Jesus Cristo é justificado. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz: assim não digas o teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo. Está dizendo assim, que lá no passado havia a lei, foi feita, Deus deu a lei, ok. Todos os homens, eles seguiam aquela lei, seguiam tudo que estava lá, até a vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele sobrepassou essa lei. Então, tudo está sobre Jesus Cristo, toda a autoridade. A lei não pode ser mais do que Jesus, maior. Então eu não preciso mais sacrificar animais, me sacrificar, eu levar lá para pagar algo. Eu vou fazer posso falar, Jesus? Vou fazer um propósito aqui no altar para receber alguma coisa. Sai fora. Não. Isso não é bíblico, não é isso. Todo respeito a quem faz, todo respeito. Mas aí é cada um. Não.
Eu não posso tirar algo isolado lá do Antigo Testamento e fazer uma campanha sobre isso para arrecadar. Jesus, a igreja dele, não vai faltar, irmãos, não vai faltar. Se faltar, então o chamado não está legal, tem alguma coisa errada. Não vai faltar, não falta, porque a igreja é de Cristo, a igreja não é minha, é Ele que sustenta a igreja. Não precisa subterfúgio, nada, fazer nada para outras coisas, fora da palavra, nada disso. Mas, tanto uma doutrina, quanto outra doutrina, tanto protestante como não protestante, se não estiver em Cristo, vai estar seguindo a lei. O pessoal não traz mais passarinho, nem pombinha para sacrificar, mas traz outra coisa, que todos sabem que é. Então, é algo que também falam muito de profecias. Profecia é o que vai se cumprir agora, irmãos. Isso é profecia, que foi falado lá tantos 1000 anos atrás. Profeta e profecia. Profeta é quem prega a palavra e profecia é a palavra de Deus. Isso aqui é a profecia hoje. Tudo que está lendo aqui, você passa, é a profecia. Profecia não é a pessoa chegar, Deus está te mandando falar. Não, mas peraí, Deus fala com você direto. Não precisa mandar recado. Ou estou errado? Se você é servo de Deus, você tem intimidade com Jesus Cristo, vai precisar chegar uma pessoa lá não sei da onde para te falar alguma coisa? De Deus? Pessoa que você nunca viu na vida, nem sabe da vida dele, como é que é, ou dela. Desculpa, gente, quem faz. Perdão se eu estou... Não quero ofender ninguém, nem ministério, nem ninguém, tá? É só a palavra sobre a lei e sobre Cristo. Cristo está acima de tudo isso. Ah, tem os dons, tem de tudo, mas hoje as profecias são a palavra de Deus. Os profetas são os que passam a palavra, são os que ensinam, são os que ministram essa verdade, tá? A palavra de Deus, para esclarecimento da igreja. Está um pouquinho mais difícil hoje, irmãos? Está um pouquinho mais teológico? Está um pouquinho mais alto nível. Para entender, para compreender. Aí quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, está falando aqui, Deus é que sabe, tá? Aí vem, vamos no 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração está. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra que pregamos, olha só. Então, a saber, se com a tua boca confessares e ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Olha só, está liberto, está curado, está salvo, mas tem que crer em Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não tem salvação. Então a oração de Paulo era para a salvação de Israel. O povo supostamente de Deus foi o povo que Jesus veio para eles, foi o povo que rejeitou praticamente, né? E daí o outro povo, que somos nós também, achamos Jesus, ou Ele nos achou. A gente não procurava Ele, mas Ele não veio assim para a gente. Nós fomos enxertados, porque o povo mesmo de Israel rejeitou, como rejeita até hoje. Aí nós entramos, louvado seja Deus, né, que nós entramos para ser justificados. Então, se nós confessamos Jesus Cristo, aprendemos a isso. Se confessares com a tua boca, no teu coração, crê que Jesus ressuscitou dos mortos, será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, vai ser justificado. E com a boca faz a confissão para a salvação. Com a boca faz a confissão para a salvação. Então, nós fazemos isso, né, irmãos? Oramos para isso. E era isso que Paulo estava dizendo.
Porque a palavra, a Escritura diz que todo aquele que crê não será confundido. Não será confundido. Se você está em Cristo Jesus, se Cristo te libertou, se Cristo é com a sua vida, se tem compromisso com Deus, irmãos, você não vai se enganar. Não vai. Vai ter discernimento, vai ter sabedoria. Não vai ser como este povo aqui, que estava sem entendimento. Zeloso de Deus, tudo para fazer uma obra e tal, e tudo isso para Deus, mas não tem entendimento nenhum. Porque realmente, fora da palavra, não tem como ser, entender, ter um entendimento. E uma pregação fora da Bíblia, que vem de gerações e gerações, vem confundindo o povo, por aí vai até não sei quando. Muitos foram libertos, irmão. Muito. Nós estamos neste meio aí, porque Jesus, né, tocou, né, e tivemos a felicidade, né, de ter o entendimento, de entender. Demorou um pouquinho mais, né? Então, aqueles que, como diz, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Não há diferença entre o judeu, entre o grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então, quem invocar Jesus, irmãos, ele vai ser salvo. Temos relatos de muçulmano que invocou Jesus, de judeus que invocou Jesus, do pai de santo que invocou Jesus, e foram salvos, de outras pessoas, de religiões e culturas, outras doutrinas, e que invocou Jesus e foi salvo. Então temos relatos de tudo isso. Aquele que não cria em nada, ateu, foi salvo porque invocou Jesus, buscou Jesus. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pode continuar, né? Mais um pouco, né? Daí vem, ó. Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Olha só. E como ouvirão se não há quem pregue? Olha como vai encaixando, irmãos. Vai encaixando. Como uma pessoa vai crer em Jesus, vai entregar para Jesus, se estão pregando algo que é diferente do que traz a salvação? A salvação, irmãos, ela não tem caminhos, não tem atalhos, não tem opções, é só uma, é só através de só um caminho, só. Outras coisas não levam à salvação. E como pregarão se não forem enviados? 15. Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam as coisas boas, ou as boas novas, né? O que significa isso aqui, irmãos? Não é fácil, né? Não é fácil pregar, não. Falar as coisas de Deus, a Bíblia, a verdade. Vem tijolado tudo quanto é lado. Ainda mais aqui em Minas, que tem paralelepípedo, que é grandão, né? É isso que chama? Você sabe? É paralelepípedo, né? As pedras também assim. Aqui as pedras meio violentas. Aí é isso, irmãos, né? Mas Deus, ele sustenta, né? Deus sustenta quem leva essa mensagem, que é a verdade, tá? E poucos vão ouvir, poucos vão entender, poucos vão receber. Mas é a palavra. Mas nem todos obedecem ao Evangelho. Nem todos obedecem ao Evangelho. Assim. Como disse Isaías, né? Quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Palavra de Deus. Palavra de Deus.
não ouvindo que falácias do homem, não vai servir. Tem que ser a palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? 18 para terminar. Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles. As suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, Israel não soube. Primeiramente diz Moisés, eu vos colocarei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos colocarei aí. Aqui sai um pouquinho, né, do que nós estamos ministrando. Mas aí continua. Isaías diz, ousadamente diz, fui achado pelos que não me buscavam. Aqui já fala de nós, ó. Fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Aí já é outro povo, que é o povo que não era o povo de Deus. Mas contra Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Ou seja, Jesus foi enviado ao povo de Israel, ao povo judeu. Mas aí está dizendo aqui, ó, que foi achado por outros que não tinha nada a ver com o povo de Deus ali. E acabamos, no nosso caso, né, que acabamos enxertando ali. Então, se não pregar, se ninguém falar o que está na palavra de Deus, como que o outro povo vai se converter? Mesmo que resistam, mesmo que não aceitem, mesmo que não dão muita atenção, não podemos perder a esperança. Comigo foi assim. Pregaram, falaram, eu não queria ouvir, queria sair correndo, e foi assim, e foi assim. Quando eu comecei a ouvir, passou não sei quantos anos para converter. Muito tempo depois. Mas quando chega o momento que Deus toca mesmo, aí não tem como. Aí já não volta mais para trás. Portanto, é seguir, né? Na justiça, não do homem, mas de Deus, não se auto-justificando, porque o homem não se justifica só por obras da lei, mas sim por Jesus Cristo, através do sangue de Jesus, apenas. Não tem mais nada, tá? Não adianta nada disso. Outras coisas. Não adianta você colocar sua fé ou orar para outras pessoas ou outros símbolos, ou seja o que for. Se não for Jesus ou Deus, se não for através do Espírito Santo, se não for através de Jesus Cristo, não há salvação. Sem Jesus não há salvação. Mas todo aquele que invocar Jesus Cristo será salvo. Amém? Amém. Parei aqui. Pai, nós, diante da presença do Senhor, diante, Pai, do povo que está ouvindo, tanto na live quanto aqui na igreja, queremos, Pai, entregar esta mensagem a Senhor, que não venha ofender a ninguém, mas sim a alertar, abrir os olhos, que venha também, Pai, a instruir a igreja do Senhor, a pessoas, a líderes também, que venha, Senhor, a trazer o entendimento, Senhor, sabedoria, e que pela lei não nos justificamos pelas obras da lei, mas sim por Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, derramou o sangue carmesim,
somente a Ele, somente por Ele, é o caminho da salvação. E assim, Pai, que possa alcançar alguém, possa alcançar alguma alma, que alguém possa ser liberto, que alguém possa ter as dúvidas e perguntar ao Senhor diretamente, que o Senhor possa estar falando aos corações, Pai. Agradecemos, Pai, por este momento e entregamos diante do Senhor esta mensagem, que o Senhor possa operar ao que lhe apraz e alcance também a quem é o Senhor determinado. Pai, no nome de Jesus, que pedimos e agradecemos. Amém, gente. Fiquem com Deus, Deus abençoe. Estaremos de volta no culto de quinta-feira. Quinta, né? Se Deus assim permitir, estaremos aí. Deus abençoe a todos, fiquem na paz. Na paz do Senhor Jesus, tenham uma noite abençoada.